Amém. Senhor Jesus! Bom dia! Bom dia, irmãos! Bom dia, irmão Pedro, irmão Amir, irmão André. Jesus é o Senhor! Todos os comportores da terra, irmãos e irmãs da igreja, somos um, pregando o evangelho do reino. Senhor Jesus! Graças ao Senhor, irmãos. Mais uma live do PAC, onde possamos trocar experiências, circular a vida, receber mais revelação do canal. Senhor Jesus! Graças ao Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus, nessa semana, com muita alegria, recebemos vários irmãos, onde nós pudemos sair para pregar o evangelho do reino, contatar pessoas. Graças ao Senhor vieram irmãos da equipe do SIM, Centro Internacional de Missões, Colômbia, América Central, Pará, Palmas, Peru. Senhor Jesus, também aqui no PAC nós estendemos o nosso braço e fazemos campo para a Baixada Santista e também em Itaquá. Senhor Jesus, o evangelho do reino está sendo pregado em todo lugar. Então vamos continuar com toda essa força, não dependendo da nossa capacidade. E graças ao Senhor não foi pela nossa capacidade que recebemos o Espírito, mas foi pela fé. E que possamos continuar nessa esfera. E também da mesma forma, transmitir para as pessoas esse Espírito pela fé. E também esse engajamento para pregar o evangelho do reino e viver a vida da igreja. Também provamos algo que o irmão Pedro ele falou no sábado passado, que a gente precisa ter a convicção do que nós estamos pregando, que é um evangelho, o verdadeiro evangelho, não segundo homens, mas segundo Deus. E nós, estando na rua, somos coautores dessa revelação, desse evangelho. Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus. De fato sentimos isso, que somos coautores dessa palavra, irmão. Ó Senhor Jesus, porque cada palavra que sai, nós temos a confirmação dela nas ruas. Senhor Jesus, isso que nós queremos transmitir nessa live para os irmãos. A confirmação dessa palavra, confirmação dessa revelação, de que isso não é palavra de homens, é verdadeiramente palavra de Deus. E não é por capacidade, mas é pelo ouvir da fé. É isso que tem transformado a nossa vida também na rua. Irmãos, isso é salvação para nós. Minha experiência foi de salvação. Porque a palavra, ela de fato, quando ela opera eficazmente em nós, irmãos, a gente volta à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. Tudo que o Senhor precisa é um coração simples e puro, um espírito aflito e arrependido, para que Ele possa habitar, para que Ele possa ter liberdade. E a liberdade do Espírito, irmãos, nos leva para a esfera da fé. E aí na esfera da fé os milagres acontecem. Quando a gente está na esfera da fé, os milagres acontecem. Sinais, prodígios, milagres. Senhor Jesus. Então queremos chamar os irmãos agora para estar compartilhando um pouco mais das experiências. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia pela palavra profética, né? A palavra profética ela é a palavra de Deus. É a palavra que se cumpre. Essa semana eu escutei muito do alimento diário, né? Eu fui muito tocado por essa esfera de amor aqui no PAC. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, a palavra da fé me fez também abandonar tudo que eu tinha para servir o Senhor. Amém. Abandonar o meu trabalho, né? Para servir o Senhor na obra. Ó Senhor Jesus. Amém. E dentro dessa esfera de amor, irmão, a gente encontra uma palavra, né? A gente encontra o amor verdadeiro do Senhor através dos irmãos. Amém. E essa semana, minha experiência, né, com a palavra, no alimento diário, falava do governo de Deus. Eu falei assim, eu quero ser governado pela tua palavra. Abordei uma pessoa, enquanto eu orava por ele, né, ele falava assim, irmão, enquanto você orava por mim, o Senhor falava que você tem um governo para me apresentar. Senhor Jesus, e aquele irmão ele ficou muito impactado com a palavra do governo, né? Então realmente esse governo de Deus na nossa vida, no modo prático, nós saímos às ruas para pregar o evangelho do reino para as pessoas. E aquele irmão com aquela palavra que ele ouviu o ouvir da fé, não foi qualquer palavra, não foi um método, mas foi um governo. Ó Senhor Jesus, então quando saímos às ruas, nós saímos com o governo de Deus. E esse governo, irmão, vem por meio da palavra. E aquele irmão foi muito tocado pela palavra e ele sentiu também um ambiente de amor. Então quando nós saímos às ruas, nós levamos também um governo, dentro desse governo há o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, e ele ficou com a palavra, né? Ele falou que era um homem que tinha muitas lojas, né? Era um empresário, mas faltava algo na vida dele, né? Faltava o governo. Mas graças ao Senhor, irmãos, naquele dia ele sentiu o governo de Deus. Ó Senhor Jesus, então vamos sair às ruas, né? Não tem métodos, é imersão, alimento diário, imersão refinada, tudo é a palavra, tudo traz o governo de Deus, é a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos, bom dia, me chamo Isaú, sou de Belém do Pará, comportor.
onde eu tive uma experiência, né, de viver em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, realmente, de fato, o propósito do Evangelho, né, não visa levar a ser alguém um bom cristão, né, mas é... Amém. Senhor Jesus, o propósito do Evangelho não visa levar alguém a ser um bom cristão, mas é o governo de Cristo. Ó Senhor Jesus, e ontem eu tive experiência na comportagem, né? A gente poder estar alcançando as pessoas, né? Por meio dessa palavra, né? Que vão ter dispensado para nós, né? Que é o falar profético. Ó Senhor Jesus, somente a palavra que nos dá direção, a palavra que nos guia. Ó Senhor Jesus, tive a experiência ontem de sair da esfera da carne, né? Senhor, para viver na esfera da fé. Ó Senhor Jesus, é o que o Senhor quer de nós, né? Que a gente faça morrer o velho homem. Ó Senhor Jesus, porque Cristo vive em nós. Senhor Jesus, eu já tive muita experiência com as pessoas, né? No ponto 2, né? Que fala que se quisermos viver pela lei, nunca sairemos da esfera da carne e do pecado. Nossa única saída é morrer para a lei. Senhor Jesus, quando Cristo morreu por nós na cruz, nosso velho homem morreu com ele. E hoje o Cristo vive em nós. Então podemos viver em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pela essa palavra, né? Que hoje a gente pode viver em novidade de vida, vivendo no Espírito, dependendo do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu queria agradecer pelo PAC, né? Ó Senhor Jesus, o PAC é uma ferramenta que realmente tem reavivado, né? Os comportores, os irmãos, né? Senhor Jesus, estava com a minha mente muito velha, né? Meu espírito, mas graças a Deus, eu vim pro PAC para ser reavivado. Ó Senhor Jesus, para já também os irmãos, venha pro PAC. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Meu nome é Daniela, sou da Colômbia, estou servindo no PAC da Colômbia. Amém. Eu falei ontem para o Senhor, antes de sair para a rua, eu falei para o Senhor isso: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, com a palavra, quero realmente renovar minha comportagem. Aí eu saí com muito medo, mas o Senhor deu muitas experiências para mim ontem. Aí eu pude entender que é a palavra que faz a obra entre nós. Nós não temos capacidade de fazer milagres, de fazer nossa lógica humana sempre vai limitar o Senhor, mas a palavra é que vai dar tem poder para fazer os milagres entre nós. Então, isso é o sentimento que eu saí para a rua com um sentimento assim: Senhor, eu quero realmente reconhecer que me falta muita mais simplicidade. Não quero ser ilógica, levar a palavra assim tal qual como está. Aí eu abordei um moço que ele estava tomando tudo isso. Aí eu perguntei para ele: posso orar por você? Aí ele falou para mim que ele estava vendo que eu estava abordando as pessoas. E aí eu orei para o Senhor: Senhor, se essa moça vem para mim, vem acá onde mim, a orar por mim, você tem algo para mim hoje. Aí eu perguntei para ele: se o Senhor tem algo para você. Aí eu compartilhei com ele esse ponto do domingo que fala assim: confiemos que a palavra que acolhemos e inculcamos em nosso coração tem um poder para fazer a obra de Deus. Não voltemos a confiar em nossa capacidade. Amém. Aí eu falei para ele: não tem que volver a confiar em sua capacidade. O Senhor há seu poder por meio da palavra. Tem um coração aberto para que a palavra possa habitar em você. Aí o homem chorou muito, muito. Aí eu apresentei para ele a literatura, eu apresentei para ele isso. Ele falou para mim: eu quero ser muito mais feliz. E eu falei para ele: isso vai ser feliz você. Então, ele perguntou para mim: quanto que é o preço? Eu: não, o valor que o Senhor coloca em seu coração. Quero que você possa invertir, dar o melhor para o Senhor, as primícias. Aí ele deu o valor de 3 kits, deu seu contato, queria assistir o domingo com nós, na reunião do domingo. Aí, então, eu saí muito impactada dessa experiência, né? Aí eu falei para o Senhor: Senhor, tu eres muito bom conosco, incluso te passas com nós. Então é isso, a palavra que faz a obra em nós, mas temos que voltar à simplicidade. A simplicidade é o que vai fazer milagres entre nós. Vamos ser simples, como os adolescentes. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu me chamo Caroline, sou do PAC. Ó Senhor Jesus, e tive uma experiência muito forte na quarta-feira com a palavra profética, através do alimento diário. Então, essa é a importância, né, de todos os comportores desfrutar sempre do alimento diário e se aprofundar mais. Ó Senhor Jesus, eu ganhei muita luz. E aí, na quarta-feira, falo o seguinte: as impurezas do nosso coração aparecem nas provações. E assim Deus consegue retirá-las e nos transformar. Sejamos, portanto, gratos a Ele.
E aqui também fala, né? Embora passemos por sofrimentos, podemos alegrar-nos. Não é uma tristeza, né? Então, que a gente possa passar pelas circunstâncias com alegria. E toda aprovação, o Senhor, Ele quer nos aprovar, né? Então, eu já saí de casa sabendo que ia ser guerra na rua. E aí eu já falei, Senhor Jesus, eu quero passar pelas provas com alegria para mim ser aprovada pelo Senhor. E aí até chegar no lugar de atuação foram muitas provas, né? Mas ainda assim eu não retrocedi. Por quê? Mesmo diante das pressões, Paulo, ele não retrocedia, mas ele fazia a vontade do Pai, né? E aí eu falei, um pai, ele corrige o filho que ama. Então eu quero ser lapidada, disciplinada pelo Senhor aqui hoje. E aí, irmãos, naquele dia, né, na quarta-feira, era oferta para a casa de Arão. E aí eu saí com esse sentimento, eu falei, Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência na comportagem no qual eu possa ofertar tudo para o Senhor. Amém. E aí eu quero que a obra avance cada vez mais. Amém. E aí eu tive essa experiência, o Senhor honrou o meu coração, né? Mesmo diante da circunstância, eu falava, não, a oferta para a casa de Arão. E aí, com essa experiência, né, foi o valor de 3 cotas, ou seja, 100 livros, aleluia, ó Senhor Jesus. Amém. E aí eu perseverei até o final, né? Ó Senhor Jesus, e aí eu tive experiências de 3 jovens dentro da Zara, e aí os jovens, eles muito abertos, né? Os jovens, eles falaram assim, que aceitaria a oração, só que eles estavam em um processo de compra, né? Então eu falei assim, eu vou aguardar até o final, porque o Espírito está tocando em mim, então eu quero dar liberdade para o Espírito sem restringir com a minha mente lógica. E aí, diante disso, eu aguardei eles, e eles ofertaram, irmãos, o valor de 8 kits, na simplicidade. E depois dessa experiência, eu abordei, né, mais 3 rapazes, já eram 3 intendentes, e estavam sentados, né, numa cafeteria. E aí eu abordei e falei, posso orar por vocês? Eles, claro, como que foi o seu testemunho? Aí eu contei para eles também, né, o que estava tocando no coração, e compartilhei com eles que toda prova é para a gente ser aprovado pelo Senhor. Então, para eles persistirem, né, que eles possam ser resilientes e ser forjados pelo Senhor. E dessa forma, irmãos, eles também ofertaram o valor de 8 kits. Amém. Então, eu vejo que não é a capacidade do homem, né? Mas é ter experiências com o Senhor conforme o coração, né? Amém. Então, se o nosso coração for removido essas impurezas que está falando aqui no ponto 4, né? Aí o Senhor vai nos aprovar. Ó Senhor Jesus, deem liberdade para o Espírito, desfrutem do alimento diário. Ó Senhor Jesus, amém. E ofertem para o reino. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso viver nessa esfera da fé. Amém. É uma esfera que produz milagres. Amém. É uma esfera que nos salva. Amém. Essa semana teve um testemunho também muito forte da gente ver a sincronia entre todas as ferramentas. Amém. Irmão Pedro falou isso no sábado passado e essa semana nós já tivemos experiência de um rapaz que foi convidado por uma irmã nossa para um grupo familiar. E no dia seguinte ele foi abordado por um comportor na rua. Amém. Irmãos, quando ele viu os livros, ele falou, Pedro Dong, amém, eu estava lá ontem na reunião, amém, e eu precisava de uma palavra para continuar desfrutando. E ele adquiriu o livro e depois mandou o seu testemunho para a irmã que convidou ele, e ele falou algo muito precioso. Ele falou assim, quando o Senhor quer nos mostrar o lugar que devemos estar, ele fala isso muito claramente. Irmãos, olha esse milagre, quem que pode fazer isso? Uma cidade de quase 20 milhões de pessoas, a mesma pessoa que fez uma visita para nós, no dia seguinte é abordado, e aí o Senhor confirma no coração dele, que ele deve estar conosco, seguindo a palavra profética, servindo o Senhor, trazendo o Senhor de volta, sendo útil nessa obra. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, queria encorajar os irmãos a estarem envolvidos com todas as ferramentas e gerar essa sincronia. Hoje, por exemplo, nós temos uma caravana de mulheres aqui da igreja em São Paulo, que está lá no CEAP São Paulo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, vamos praticar isso, aproveitar os nossos CEAPs, as casas de adolescentes, para potencializar o avanço da obra. Ó Senhor Jesus! Agora eu quero chamar os irmãos que estão lá na região 4, os comportores. Amém, Pedro, Antônio, os meninos aí. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Estamos ouvindo, aleluia. Pode falar. Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia, comportores. Bom dia, irmão Pedro, irmão Ami, André. A gente está fazendo um campo aqui na cidade de Salvador. Senhor Jesus, somos todos da R4, da mesma base do CEAP. CEAP Sapé, região 4,
A gente está aqui em cooperação com os irmãos da região 5 e a gente quer relatar um pouco das nossas experiências durante a semana. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Me chamo Tiago. Irmãos, graças a Deus pelo ouvir da fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ontem na rua eu tive uma experiência muito forte no ponto 1. Estava falando que na esfera da fé, Deus ele pode fazer os milagres. Senhor Jesus. E eu passei o dia todo falando, Senhor, não me deixa sair da esfera da fé. Eu preciso estar nessa esfera para que o Senhor realize um milagre. E ontem eu abordei um jovem, ele tem 24 anos, ele é músico, cursa medicina, e ele já tinha sido abordado outra vez aqui em Salvador. E ele falou que da outra vez que ele tinha sido abordado, o pai dele ele tinha voltado a ter crises de convulsões. E ele abordaram ele no Ferreira Costa, ele recebeu a oração, ele levou os kits. Irmãos, por um milagre, uma semana depois, o pai dele parou de ter convulsão. Até hoje, o pai dele não teve mais convulsão. E ontem, quando ele foi abordado, ele disse que há 2 dias atrás, a noiva dele tinha descobrido que estava grávida e que no mesmo dia ela tinha perdido o bebê. E isso acabou com ele, isso destruiu o irmão. No outro dia, ele passou o dia na cama, levantou a força ontem. E aí, quando ele marcou de se encontrar com a noiva dele no shopping, o Senhor nos enviou, né? Ele chegou lá e falou, posso orar por você? Ele aceitou e disse assim, Tiago, eu sempre tento desistir do Senhor, mas o Senhor ele não desiste de mim. Amém. É por isso que eu tenho que continuar. Comportores, nós somos importantes nas ruas. O Senhor realmente conta conosco para estar levando as pessoas a viver nessa esfera da fé. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu sou Isaac, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus o Senhor nos deu um presente, amém, que é a imersão na palavra. Senhor Jesus. E na terça-feira, né, a gente teve uma experiência muito forte de provações. Realmente o Alimento Diário estava falando justamente, passou a semana falando sobre provações. E a gente foi para o aeroporto aqui de Salvador e a gente estava passando por muita dificuldade, sem entender o que estava acontecendo. E a gente passou praticamente as manhãs sem semear. Só que a gente parou e começou a desfrutar. E a gente viu e teve o sentimento de que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E que nós só precisamos ouvir diligentemente a palavra para experimentar desse poder. Senhor Jesus. Então, logo após o almoço, né, a gente com esse sentimento, perseverando, continuando, e o Senhor começou a abençoar. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, todos que estavam ali conseguiram bater a meta. Mas, irmãos, eu também tive uma experiência muito importante. Muitas vezes a gente pega a imersão, pega a comportagem, para nós se torna apenas uma experiência comum. Mas a gente tem que lembrar que para as pessoas é sempre uma experiência maravilhosa, é uma experiência marcante na vida delas. E nesse sentimento eu abordei uma moça, e ela olhou para mim e falou, não é à toa. Não é à toa que você me abordou. Realmente o Senhor está usando você para ser luz para mim. Ela disse que estava passando por muitas provações e não estava entendendo o porquê. Realmente ela falou que estava com problema de visão, que não estava entendendo, e estava muito receosa e com raiva de Deus. Mas Senhor Jesus, e eu compartilhei o sentimento com ela de que realmente as provações elas não são castigos de Deus, mas realmente são para tornar a nossa fé cada vez mais valiosa. Amém. E que por meio da fé a gente entra na esfera espiritual. Amém. E realmente o Senhor consegue realizar milagres em nós. Amém. Senhor Jesus. E ela ficou muito feliz, irmãos. E ela conseguiu entender que tudo que ela estava passando era para fortalecer a fé dela, para realmente aproximar cada vez mais dela do Senhor. E é como o Tiago falou, nós somos importantes. Nós realmente temos que valorizar aquilo que nós fazemos na rua. Senhor Jesus. E também valorizar o presente que o Senhor nos deu, que é a imersão. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu sou Matias, eu sou do Equador, mas hoje estou servindo aqui como comportor na R4. Senhor Jesus, a experiência que eu tive na comportagem nessa semana foi de muita luta. Amém. Senhor Jesus, eu ganhei muito sentimento logo no início da semana sobre as provações e sofrimentos. Sim. Senhor Jesus, na quarta-feira eu estava desfrutando do ponto 4, que fala assim, as impurezas de nosso coração aparecem nas provações, e assim Deus consegue retirá-las e nos transformar. Senhor Jesus, naquele dia a equipe estava sofrendo muito, estávamos sendo perseguidos, passando por dificuldades, rejeição. E aí, um dos meninos no horário da tarde chega até mim e fala assim, segurança falou comigo. E eu que acabava de fazer imersão no ponto 4, respondi, graças a Deus, Senhor Jesus. Eu compartilhei com ele aquele sentimento que eu tinha ganhado. E realmente o Senhor ele nos prova, não porque quer nos condenar, mas para nos transformar. Amém. Então, era uma direção muito simples, que nós precisamos ser gratos com cada sofrimento. Amém. Senhor Jesus. Aí ele falou, beleza, vamos agradecer. Começamos a agradecer por cada pessoa, por cada não, por cada sim, pelas seguranças, amém, por aquele moço que levou que não passou pixie. Senhor Jesus. Realmente, depois disso, o Senhor foi limpando o nosso coração. Amém. Irmãos, foi sobrenatural. Nós começamos a ter experiências com as pessoas acolhiam realmente a palavra no coração, eram muito abertas. E, irmãos, ao final do dia, o Senhor nos concedeu a meta. Amém. Senhor Jesus.
Então, nós realmente precisamos valorizar cada sofrimento, cada provação, porque eles não são para nos condenar. O Senhor quer algo maior de cada um de nós. Senhor Jesus, o portador que está na rua e é aprovado e transformado. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Agora a gente quer passar para os irmãos de Foz. Amém. Amém, irmão Pedro. Amém, demais irmãos. Bom dia. Senhor Jesus, eu sou o Donato, sou um dos capitães aqui da Casa de Adolescentes em Foz. Nós estamos aqui todos reunidos na casa, juntos, intendentes, capitães, adolescentes, comportores, todos desfrutando da palavra profética, ouvindo diligentemente. Senhor Jesus. E ontem nós tivemos uma força-tarefa em um dos bairros aqui da cidade, todos envolvidos através da missão família, pegando contatos, consolidando pessoas. Senhor Jesus, realmente é maravilhosa o poder da palavra. Irmãos, precisamos ouvir diligentemente essa palavra. Senhor Jesus, também vou passar aqui para Mariana, uma comportora da Casa de Adolescentes. Amém? Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Pedro. Amém, igreja. Senhor Jesus. Amém. Eu sou Mariana, sou capitã da Casa Adolescente e faço parte da equipe de comportores da casa. Amém. Senhor Jesus, a gente tem visto, irmãos, que a gente não pode perder a simplicidade. E a gente não pode confiar na nossa capacidade humana. Amém. Mas nós temos que viver na esfera da fé. Amém. Nós temos que viver no Espírito. Amém. Nós damos liberdade, o Senhor faz a obra. Senhor Jesus, a nossa experiência ontem foi que a gente foi aqui para cidades aqui do Paraná. E na nossa lógica humana, né, era uma cidade alemã, uma cidade fechada, com pessoas fechadas, mas, irmãos, a palavra fez a obra. Senhor Jesus, cada lugar, cada cidade, a gente conseguia semear os kits. Senhor Jesus, com a simplicidade no coração. Então, a gente tem que confiar na palavra, irmãos. Senhor, a palavra realmente derruba as barreiras. Sou de cultura, da religião forte. Senhor Jesus. E eu tive uma experiência ontem de abordar um casal. Eles eram mais idosos. Senhor Jesus. Eu abordei eles, né? E eu perguntei, posso orar por vocês? Eles aceitaram a oração, assim, mas não tão confiantes, né? Mas eu confiei na palavra, né? Eu li o ponto 7 da imersão, falei com eles para ele não perder a simplicidade, que o nosso coração tem que ser do Senhor. Senhor Jesus, ele ficou impactado com essa palavra, irmão. E mesmo sendo um católico, com a religião forte, ele creu na palavra. Ele falou para mim, essa palavra foi de Deus para mim. Senhor Jesus, então, irmãos, a gente não podemos perder a simplicidade. É confiar na palavra profética. No final de tudo, irmãos, conseguimos semear todos os kits. Senhor Jesus, fora da lógica humana. Então, irmãos, vamos confiar na palavra e viver na esfera da fé. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar na nossa cidade, nas cidades da nossa região. Irmãos, a palavra tem poder, é em qualquer cidade. Na cidade que está do seu lado, na cidade que está a 100 quilômetros, na cidade que está a 200. Irmãos, nós temos tido essa experiência. Então a gente queria também encorajar os irmãos. Pega, monta uma equipe, irmão Pedro tem falado sobre isso. Vamos montar uma equipe intendente, com um capitão, com um adolescente. Passa o final de semana na casa vizinha. Pega um contato, cuida de um contato, faz missão familiar. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos passar para Kenny agora. Amém? Amém, ó Senhor Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh my Lord Jesus, amen! 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 Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor por mais uma live, bom dia a todos! Hoje a gente está aqui junto com os irmãos do Quênia. Amém! Ó Senhor Jesus! Irmãos, nosso coração é de grande alegria, porque temos a palavra profética. Nós aqui no Quênia temos experimentado o poder da palavra, né? Amém. O quanto a palavra tem surtido efeito em nossas vidas. Amém. E na vida das pessoas nas ruas. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Irmãos, eu tive uma experiência, né, com a minha equipe na rua. Nós estávamos indo em direção ao shopping, né, para fazer comportagem. E no caminho a gente passou pelo posto de combustível, né? E nós, junto, toda a equipe teve um sentimento de abordar uma mulher que estava no carro, né? Ela estava indo levar o carro na oficina e logo a gente perguntou se poderia orar por ela, né? E prontamente ela aceitou a oração. Nós fizemos a imersão com ela, ela escolheu um ponto, nós oramos o ponto. Ó Senhor Jesus! Amém. Irmãos, ela ficou muito grata ao Senhor. Amém. Ali ela também chamou os mecânicos que estavam ali perto, né? Ela também pediu para a gente orar por eles, né? Nós também lemos a imersão com eles. E ela perguntou qual era o nosso propósito de orar pelas pessoas. Sim. E nós falamos, né, que a nossa missão é semear a palavra do reino. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ela ficou tão feliz porque o que nós estávamos fazendo.
que ela adquiriu um livro, mas também ela ofertou um valor também para os mecânicos que também estavam ali na oficina, né? Amém. E eles também deram seu contato para a rede de cuidado. Amém. E outra experiência que nós tivemos na rua, nós estávamos abordando muitas pessoas dentro do mercado, né, no shopping, e a gente viu um senhor junto com seu filho fazendo compras, e a gente também perguntou se poderia orar por ele, né? E ele perguntou por que nós estávamos fazendo aquilo, que o nosso propósito era levar o evangelho do reino às pessoas. E a gente leu a imersão com ele aceitou a oração, recebeu a oração. Quando nós terminamos de orar por ele olhou para nós e falou assim: o que vocês fazem é genuíno. Isso realmente tem realidade que vem de Deus. E ele confessou para nós, né? Ele falou assim: olha, eu sou muçulmano, mas eu creio em Jesus. Amém. Isso para nós, irmão, encheu nosso coração de alegria, porque o poder da palavra abre o coração das pessoas. Quando nós somos fiéis em amar a palavra e guardar ela em nosso coração, mas principalmente em transmitir fielmente, a palavra ela opera de maneira eficaz. Amém. E ele prontamente ele também ofertou tudo o que ele tinha. E ele falou para nós assim: continue fazendo isso, porque isso é gratificante aos olhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia! A palavra é que faz a obra. Amém. Amém, Senhor Jesus, a palavra é que faz a obra. Amém, irmão Pedro, irmão Mir, irmão, Senhor Jesus, a gente está muito alegre aqui. Nós estamos desfrutando muito cedo aqui com o seu irmão no Quênia. Oh, Lord Jesus! Senhor Jesus, realmente a gente teve experiências muito gratificantes. Nós podemos experimentar que realmente é viver na esfera da fé. Oh, Senhor Jesus, quando a gente vive na esfera da fé, os milagres, os sinais acontecem ao nosso redor. Oh, Senhor Jesus! Nós tivemos uma experiência, a gente foi convidado a uma escola chamada Karura Forest. Aí nós fomos e com um coração com muita simplicidade, os professores falaram para nós ter um tempo com eles e falar um pouco de Deus. Então nós entramos em cada aula para falar com eles, e não somente eles receberam a palavra profética com muita simplicidade, no que fizeram transcrição da palavra, fizeram imersão na palavra e também fizeram gritos de guerra. E para nós isso foi muito gratificante, porque o Senhor realmente ele quer que nós tenhamos esse coração com muita simplicidade, como os adolescentes. Eles receberam a palavra profética com muita simplicidade, não somente receberam, sino que fizeram transcrição, fizeram grito de guerra conosco, e realmente eles ficaram muito alegres. Oh, Lord Jesus, Senhor Jesus. Nós tivemos também outra experiência muito boa na colportagem. Nós estávamos fazendo colportagem e nós abordamos a 2 mulheres. E aí a gente perguntou se a gente podia fazer uma oração por elas. Elas aceitaram, porque elas também creem no Senhor Jesus. E quando nós terminamos de orar por elas, aí a gente apresentou o projeto. E nós perguntamos se eles quisieran se tornar missionárias, Senhor Jesus. E aí uma delas perguntou sobre nossa missão, qual é o projeto realmente. Aí a gente explicou para ela qual era nosso projeto. Então, uma delas falou que ela era de Burundi, então que ela gostaria de participar do GPC. Então, aí a gente conversou com ela e nós falamos também com os irmãos para nós ter a oportunidade de levar a ela para o GPC. E ela hoje está conosco, irmãos. Ela é Hortense. Hortense, come here, please. Ela é Hortense é uma missionária nova do GPC. Ela tem um coração muita simplicidade, porque quando eu falei sobre a palavra profética, ela recebeu com muita alegria a palavra profética. Não somente recebeu a palavra profética, sino que ela creu no profeta e fez oração também no nome do profeta. Oh, Senhor Jesus! Realmente isso mostra, irmãos, que quando a gente pratica nas ferramentas que o Senhor nos tem dado, como comportagem, a semeadura, fazer bem e fazer transcrição da palavra, menção na palavra, realmente os milagres acontecem, porque a gente está vivendo na esfera da fé, ouvir da fé, e Hortense, ela recebeu ouvir da fé, e por meio do ouvir da fé, ela criou no coração na palavra profética, e ela hoje está conosco, fazendo transcrição na palavra, imersão na palavra no GPC, ela está fazendo comportagem também. Oh, Senhor Jesus! Esses são os milagres que o Senhor está nos mostrando quando a gente vive na esfera da fé, e quando nós inculcamos a palavra, e a palavra que faz a obra.
Oh, Senhor Jesus. Realmente não é por nossa capacidade, não é por nossa habilidade, é somente crer na palavra e a palavra que opera milagres. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aqui vamos passar com os irmãos, irmão Mark, irmão Edward. Amen. Praise the Lord, we thank God. Amém. Alabado seja o Senhor. For the new life the Lord has given us. For este novo começo. Today we are so much blessed because we have the whole leaders of Kenya here. Nós tivemos hoje uma comunhão com todos os líderes do Quênia. To receive the new way of doing the work. Para receber as novas notícias sobre a palavra profética. About the offering, about giving themselves for the Lord. Para nós compartilhar sobre a palavra profética. Even to invest themselves in the work of the Lord. Amém. Olha, disso, só que a palavra profética é que encoraja nosso coração. And we are very happy for today. Estamos muito felizes. This has looked as the new beginning. Amém. Estamos muito felizes por esse novo começo. New beginning in Kenya. Por esse novo começo. Amém. We are so happy to be here. Estamos muito felizes por estar aqui. Since we came back from Brazil from the conference. Nós retornamos da conferência internacional no Brasil. We were so encouraged, especially about the kingdom investors. E nós recebemos encorajamento com respeito a investidores do reino. So we are here with our team from Kenya. Estamos aqui com todo o equipe do Quênia, os líderes. We are sharing with them about how important it is for us to be participants in the kingdom. E nós compartilhamos com a importância que tem ser partícipes do reino, dos investidores do reino. We believe that after this we will have so many kingdom investors from Kenya. Eu creio que o Senhor vai levantar muitos investidores do Quênia aqui no Quênia. So brothers, we are happy, brother Pedro, brother Amir and brother André. Estamos muito felizes, meu irmão Pedro, irmão Amir, irmão André, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Lord Jesus. Amém. My name is Juliet. Meu nome é Juliet. I'm a comporter from Kenya. Eu sou comportor no Quênia. I'm happy to share the experience today. Eu estou muito feliz por compartilhar minha experiência. In our comporting on Thursday. Em comportagem do dia terça. Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. We thank the Lord for everything that He's giving us through the prophetic word. Estamos muito felizes, muito agradecidos porque o Senhor está nos dando a palavra profética. On that day I had a difficult experience. Outro dia nós estávamos fazendo comportagem, estávamos passando por muita dificuldade. For like 1 hour I've been approaching and no one is receiving even the prayer. Nós oramos, falávamos por muitas pessoas se eles quiseram oração e muitas pessoas não recebiam. And then I turned to the WhatsApp group. Aí então nós olhamos o grupo de WhatsApp. There's a WhatsApp group for South Africa. O grupo de WhatsApp de Sudáfrica. The teams were advancing more and more. E aí nós olhamos que o equipe do Sudáfrica estava avançando muito no comportagem. And I was asking myself, what am I doing wrong? E aí perguntei, o que é o que vocês estão fazendo? And then down there was an encouragement. Aí eles me encorajaram. Light in comporting. A fazer comportagem. Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. And this encouragement was talking about how unique the experience is to approach people. Aí quando nós recebemos esse encorajamento, nós começamos a ter experiências muito boas no comportagem. Even in the trials, we need to continue to persevere in the word. E é importante nós ter perseverança em fazer comportagem nas ruas. And after this, I started approaching again. E depois disso, nós continuamos abordando as pessoas. The first person I approached, may I pray for you? E a primeira pessoa que abordamos, eu falei, posso orar por você? He looked into my eyes and said yes. E ela olhou minha face e falou sim. And I asked him to choose 1 point from 4 points. Aí eu falei para que ela possa escolher um ponto na imersão. And he chose point number 1. E ela escolheu o ponto número 1. And it was talking about the Christian living, how to live a victorious Christian living. Esse ponto falava sobre a vida cristã vitoriosa. Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. The only way is to be filled with the Spirit. O único caminho é viver no Espírito. If we are not filled with the Spirit, nós precisamos seguir o Espírito. We are going to be drunk with the wines of this earth. Amém. Amen. Lord Jesus. Amém. Jesus. Amém. We need to be filled with the word of God. Somente nós precisamos crer na palavra profética. The gospel with the boldness. E predicar a palavra, as novidades, a palavra profética. The miracles when we believe. E aí ocorrem os milagros quando nós cremos. And my experience was transformed. E minha experiência transformou. When I changed my mindset.
Quando eu cambio, eu mudo minha mente. That it is not about me, it's about people having a unique experience with the word. E quando aí eu mudo minha mente, eu empiezo a fazer a comportar e a ganhar muito nas pessoas. And God gives the blessing. Amen. Amém. Que o Senhor abençoe. Amém. Oh Lord Jesus. Amém. Senhor Jesus. My name is Brian. Eu sou Brian. I serve in GPC Kenya. Eu sou servo do GPC no Quênia. I'd like to share an experience I got in Kopoting on Friday. Eu gostaria de compartilhar uma de minhas experiências na sexta-feira. We were walking in the street without anything. Quando eu estava caminhando nas ruas. We had no confidence. We didn't have confidence. We didn't have confidence, but we touched on the word of the immersion that was on that day. Eu estava caminhando nas ruas, estava fazendo imersão. The immersion taught us that if you want to live a victorious life, you must be fully in the spirit. Aí o ponto 1 da imersão falava sobre a vida cristiana vitoriosa que nós precisamos viver no espírito. So we sat down, we immersed and inculcated in the word. E que é importante inculcar a palavra profética no coração. And we started to comport. E eu comecei a fazer comportagem. The first person that we approached, quando eu abordei a primeira pessoa, he said yes, he accepted the prayer. E a pessoa falou que sim, que aceitava a oração. Yes, and we prayed. E eu orei por ela. The brother opened unto us and told us that he had not gone to church for a lot of years. Aí o irmão abriu seu coração e falou que ele não estava não estava assistindo na igreja faz muito tempo atrás. We comforted him. E que ele estava vivendo uma vida confortável. And then the next thing we presented the books. Aí quando eu apresentei o livro, he said that first I would like a spirit book. Aí eu apresentei e ele olhou o livro e ele gostou muito do livro. We said yes, we have how to overcome the spiritual battles. Aí ele falou, sim, eu vou levar, mas eu estou olhando aqui o título que fala sobre como vencer a batalha espiritual. He asked how much. Ele perguntou quanto custa. We said yes, we are selling at 600. Aí falei que tem valor de 600. He accepted the book. E o irmão aceitou o livro. And then they touched my heart, and the word touched my heart that we have to go in the street and there are people who are very hungry for the word of God. E essa experiência tocou meu coração para eu ir com muita coragem e fazer comportagem. It is our duty to go in the street and preach the gospel. Para eu ir e pregar o evangelho do reino. People are suffering in the street, so we have to rescue them. Nós sofremos muitas vezes nas ruas, por causa do evangelho. It touched my heart and I continued comporting with a lot of zest. E isso tocou meu coração para que eu continuar e perseverar no comportagem. With a lot of fire, knowing that I'm saving people. E eu alcançar muitas pessoas. Brothers and sisters, my brothers, we have a duty. We have work to do. Somente a palavra é que faz a obra. To go in the street. Nós precisamos ir para as ruas, touch the souls, touch the heart of people. E ir e falar com muitas pessoas, orar por muitas pessoas. Amen, brothers. Amém, irmãos. Amém. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus, por meio de permanecermos perto da palavra, né, nós também estamos bem ativos com a rede de cuidado, né? Atualmente temos mais de 60 pessoas sendo cuidadas, Amém. Onde diariamente elas têm recebido a palavra. Amém. Eu tenho acompanhado a conferência, Amém. A conferência internacional, a imersão na palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí também queremos passar agora para os irmãos na África do Sul. Amém. Tira do mudo. Ó, pode falar. Amém, mostra aí, Daniel. Ó Senhor Jesus, vocês estão ouvindo, irmão? Amém. Sim, estamos ouvindo. Alguns problemas no som? Amém. Era um problema técnico aqui com a internet, mas vamos prosseguir, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, graças ao Senhor, nós estamos aqui na África do Sul. Amém. Temos diversas experiências durante a semana hoje. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Desde que chegamos à conferência, só tem chegado mais e mais pessoas aqui. Nós estamos em 36 pessoas hoje aqui na casa. Nós temos comportores que vão atuar na África do Sul. Amém. Tem comportores que vão ser enviados
para outros países, como Tanzânia, Camarões, tem a família do Jaques, que está indo para Moçambique. Ó Senhor Jesus! Estamos com os adolescentes aqui. Amém. Também temos 5 novos ceapistas locais. Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor, estamos muito felizes. Tivemos muitas experiências durante essa semana e já vamos chamar alguns aqui. Amém? Aleluia! Amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela palavra profética. Essa semana nós tivemos bastante experiências, irmãos. Por mais que a gente esteja aqui na África do Sul, durante toda a semana nós temos abordado pessoas de outros países também. O Senhor quer alcançar toda a terra. Amém. E quando a gente voltou da conferência, algo que realmente queimou no meu coração é que nós precisamos fazer imersão até o nosso coração arder. Amém. E essa semana eu estava falando muito, né? Que se nós somos nascidos do Espírito, nós precisamos ser ser guiados pelo Espírito. Amém. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, nós não fazemos as nossas próprias vontades. Nós entramos nas lojas, nós abordamos nas cafeterias, porque é o Senhor que nos leva até as pessoas. E algo que me tocou muito na quinta-feira foi essa palavra, né? A palavra precisa habitar ricamente em nós. E eu fiquei inculcando isso no meu coração. Senhor, a palavra precisa habitar no meu coração. Porque quando eu vou perguntar para as pessoas, posso orar por você? Elas vão sentir esse poder da palavra saindo. Elas vão sentir que Deus está dentro de mim também. E foi nessa experiência que eu abordei uma mulher. Ela estava no telefone. E eu falei, posso orar por você? E ela pediu para me esperar. Logo eu sentei, esperei ela e ela foi até mim. Você disse que queria orar por mim? Eu falei, sim, quero orar por você. E eu só li essa frase para ela, que a palavra precisa habitar no nosso coração. E ela ficou muito tocada. Ó Senhor Jesus, ela é da Etiópia. Ó Senhor Jesus, e ela disse que também tem um coração de sempre ajudar os missionários de lá. E eu encorajei ela a estar levando o kit. E ela, antes de pegar os kits, ela falou, eu quero que você pegue o meu contato. E eu nem tinha falado para ela da rede de cuidado. E aí ela me deu o cartão do trabalho dela, que tinha o contato. Mas logo ela, não, eu não vou te dar o do meu trabalho, eu vou te dar o meu número pessoal. Porque quando vocês forem na Etiópia, eu quero receber vocês lá. Ó, Senhor Jesus! E ela pegou 2 kits e ofertou mais 14. Realmente o Senhor quer alcançar toda a terra. Nós não podemos nos limitar, irmãos. Amém. 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 Amém, irmãos. Eu sou a Eliana, estou aqui no CEAP, na África do Sul, também sendo aperfeiçoada. E essa semana nós desfrutamos muito da palavra, mas a minha experiência na terça-feira foi baseada no ponto 4 da imersão, que fala que todos precisamos que a palavra do Senhor esteja circulando entre nós. Amém. Senhor Jesus, na terça-feira eu estava muito desmotivada, eu não tinha energia para fazer a reportagem, eu não estava até a realidade dessa palavra dentro de mim. Mas as irmãs que estavam ali comigo me ajudaram muito a avançar. E eu estava com a Paulinha, estava com a Teresa, e eu pedi ao Senhor para me dar muitas experiências neste dia, para eu ter novamente a energia que eu precisava. Amém. E eu nesse dia realmente vi o que acontece quando nós circulamos a palavra de Deus entre nós. Amém. Todos os momentos que eu abordava com a Paulinha ou com a Teresa, eu avançava mais. Amém. Mas quando eu abordava sozinha, eu não avançava. Então, o Senhor nesse dia queria me mostrar uma coisa, que quando nós precisamos de ajuda na reportagem, quando nós não temos energia para fazer a reportagem, nós precisamos dos irmãos também para nos ajudar, nós precisamos dos irmãos também para nos ajudar a avançar. Então, eu aprendi muito disso. E outra experiência que eu também tive, eu acho que era na quinta-feira, é que nesse dia eu dei mais liberdade ao Espírito, sim, para atuar. Mas quando eu apresentava os kits, para os kits ser semeados na vida das pessoas, eu ficava muito na mente, eu pensava muito e eu sempre me perguntava, ó Senhor Jesus, será que essa pessoa está pensando que eu estou só vendendo a palavra, que eu não tenho um amor genuíno para eles? E o Senhor sempre me lembrava na palavra que eu precisava deixar Ele ter liberdade. Amém. E eu só precisava apresentar os kits. Amém. E que o Senhor faria o restante. Amém. E todas as vezes que eu pensava dessa maneira e deixava o Espírito guiar, a pessoa levava o kit. Amém. Então, na abordagem também, nós temos que ter muito cuidado da maneira que nós pensamos.
porque da maneira que nós pensamos, se nós abordarmos as pessoas com esse pensamento, nós estamos transmitindo também esses pensamentos para a pessoa, e a pessoa não leva os kits, não fica tocada por essa palavra. Então, quando nós abordamos as pessoas, temos que abordar com fé, temos que abordar com amor, e temos que abordar com confiança na palavra do Senhor. Essa palavra vai tocar a pessoa e ser transmitida para eles. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Jesus, hoje, graças ao Senhor, né? O irmão Pedro falou muito para nós que precisa ser gerado um PAC na África do Sul. Então, Isaías 55 fala que toda palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia. Precisa ser concretizada. Então, nós estamos com esse coração, né? De praticar todas as ferramentas. Ó Senhor Jesus, ontem na comportagem, né? Eu estava desfrutando muito. No ponto 1 fala: precisamos viver na esfera da fé e da oportunidade para que o Senhor opere milagres. E a gente desfrutou que a imersão não pode ser algo superficial, mas precisa ser algo prático. Então, quem quer viver na esfera da fé? O irmão Pedro falou, né, na live de quinta, que sem palavra não tem fé. Então, nós precisamos viver na esfera da palavra. Então, ontem a gente estava abordando todo o tempo inculcando a palavra, para essa palavra gerar fé em nós. E a fé opera milagres. Então, ontem foi um dia de muita perseverança. Quando deu 5 horas da tarde, eu ainda tinha semeado só 2 kits. Eu estava pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero operar esse milagre. Eu quero sentir esta fé. E aí comecei a encucar. E aí o Daniel falou: olha, as equipes podem retornar. E aí eu falei: poxa, Senhor, eu quero experiência. E aí quando estava na hora final, quando eu já tinha sido expulso pelo segurança, estava pedindo Uber, fui abordar um casal, o casal super aberto, e faltava 2 kits para alcançar a meta mínima. E eu falei: Senhor, nós comportadores precisamos ter constância. Eu não quero voltar sem passar esses 2. E aí eu abordei um casal, e ele falou que ele era grego ortodoxo, e a namorada dele ela era católica. E eu, naquele momento, eu nem pensei nisso. Só compartilhei a palavra, falei: quero lhe encorajar a levar essa coleção. 2 kits para Cristo governar a sua vida. E na mesma hora ele só falou: você tem maquininha? Ele nem perguntou o valor, irmãos, porque o Espírito faz a obra. Ó Senhor Jesus. Então, ontem foi um dia de muito aprendizado, para a gente confiar no Espírito. Não é nossa capacidade, mas o Espírito faz a obra. Ó Senhor Jesus. Greetings to everyone. My name is Joseph. Amém. Olá a todos. Meu nome é Joseph. I'm part of the corporates in GPC. Faço parte aqui da equipe dos comportadores no CEAP. One of our experiences this week, E uma das nossas experiências dessa semana, we went out and we met someone who bought kits. nós saímos, encontramos alguém que adquiriu os livros, But not only did they buy, they ended up calling us again. mas eles não só adquiriram os kits, mas também eles nos chamaram, nos ligaram. And this person started to share with us how he was feeling in his heart. E essa pessoa começou a compartilhar conosco o que estava sentindo no coração. And was telling us that the Lord had been calling him to become a missionary. E nos contou que o Senhor falou com ele para se tornar um missionário. Before coming to the mall, he prayed to the Lord that the Lord may answer him. E antes dele chegar no shopping, ele tinha feito uma oração para que o Senhor respondesse essa oração. Amen. And we met him, and he was so happy that we were there to pray for him, and he was asking us what more can he do. Nós encontramos ele estava muito feliz pela oração e ele perguntou: o que eu posso fazer a mais? And he became so emotional, I did not even know what to do. Ele estava tão emocionado que eu nem sabia o que fazer. And that's when I realized at that moment there was nothing that I did for it to happen. Aí naquele momento eu percebi que nada que eu fiz para aquilo acontecer. It was only by God's Spirit that we were able to meet him. Foi só pelo Espírito de Deus que nós conseguimos encontrar ele. And practicing simplicity, the Lord just needed to reach out to him. Então nós só precisávamos de praticar simplicidade para podermos alcançar ele. And he took our context, telling us that he wanted to come and join a GPC. E ele levou o nosso contato e disse que ele quer fazer parte do CEAP. Amém. The Lord needs us. A única coisa que ele precisa que nós façamos é praticar a simplicidade. It's not by our human effort or capacity, it's by His Spirit only. E isso não é pelo nosso esforço humano, mas é apenas pelo seu Espírito. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Estamos muito contentes. Amen. Praise the Lord. We are very happy with all of this experience. And next week, we're going to go to Cape Town. Amen. To the Cape Town. And also to Pretoria. Oh, Lord Jesus.
And also besides, the Lord is also opening up door in Namibia. Namibia is the only country that stays between South Africa and Angola, and together we are going to conquer this country. Praise the Lord. Brother Peter, now we are waiting for the word. Hallelujah. Lord, thanks. Amen. Amen, Daniel. Wonderful. The brothers there working in South Africa, in all Africa, and we have this confidence that the gospel of the kingdom will be preached in the whole earth through us, little shepherd, with little strength as the church in Philadelphia. We trust in the word. We keep the word, and we do not trust in our own effort. We trust in the name of the Lord. And I believe that step by step, by following the Spirit, the Lord will conquer all the earth until His coming. So we are very encouraged because we have another conference in Africa, in Johannesburg, and on this trip in October, we're also going to pass through Kenya and also visit the brothers to have a conference there on Kenya. Then we are going back to South Africa. We are going to have a conference. We are very happy to see Kenya is also going forward, supporting the cause of things with their elder brothers. They are involving. We are also doing all Africa, the common sea, and in this way, also with the network of care, with the family mission, and not only doing the multiplication, but also consolidating all the people through the caring. It's wonderful. And also hearing the other testimony, I had this impression to say that that's a sentiment of saying that our Lord is to be the sower of Matthew 13. They, instead of being here personally, visiting city to city, preaching the gospel of the kingdom and sowing the seed of the kingdom, he's using the co-workers, he's using the brothers, the sisters, the church to take this gospel as the seed of the kingdom to the heart of people. Of course, we are also sowing in a hostile environment where the enemy is the king, is the prince of this world, and he fights for the heart of people against God, and he occupies the world and all of these departments, and also causes all the sickness and problems. People live in anxiously. Therefore, the co-workers, they find this hostile environment in the streets, but praise the Lord, we do not be let down. The Lord is always preparing people that are waiting for the word of God to come to them, a prayer book, so that they can know how Christ wants to govern their lives. So, therefore, for this, we depend on the Spirit. We have no way to know what the people know, want, and need. We do not have this capacity, but the Spirit knows, and He knows every situation. So, praise the Lord, today we're doing the work of the Spirit. We do not depend on our own effort. Hey, I want to emphasize a little bit the verses that we shared on the last message is Galatians chapter 3 from verse 1 until 5. And we want to go deeper what can help us in these verses. So it begins like, "Oh, foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed? God portrayed the cross of Christ because it is the cross of Christ through faith that our old man is dead,
And also in the cross of Christ, we also are resurrected through the death of Christ. God has resurrected Christ, and also we were resurrected altogether with Christ. This is our great salvation. The Jews, they try to make Galatians back to those who believe in the cross of Christ, that through faith they were introduced to the death of Christ and the resurrection of Christ. The Jews, they began to walk following the Spirit, and all of a sudden the Jews tried to take them back to the practice of the law, for the works of the law. The works of the law are on this earthly sphere, and the faith, it is in the heavenly sphere. So those are two completely different spheres. So there's nothing to do with one another. And this earthly environment, there's the human nature, the power over the flesh. That's why we need perfecting of the flesh, so that we can be highlighted, try to do a work of God. And the work of God is not done on the earthly environment, on the environment of the work of the flesh. The work of God is done on the heavenly sphere. I will tell an example. If Amir allowed me, said that one, he wanted to serve the Lord a long time ago with the heart of to be useful for the Lord. And a book reached him, and the book said that a servant of God said that if you do not have graduation, I do not have burden for you. In other words, I won't invest on you. So you have to at least have a graduation. And they brought our brother down. They thought that God could not use him because he did not have graduation. Poor brother, in the environment of the works of the Lord, in the realm of faith, there's nothing to do with this. I want to call the attention that Paul itself, when he said on Galatians 1, he said, let's see on verse 13 and 14. For you have heard of my former conduct in Judaism. So it's former, it's in the past, I lived in the Judaism, I was involved in Judaism, and how I persecuted of God beyond measure and tried to destroy it. Look at verse 14. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation. That is, the realm of the flesh, on the realm of the practice of the Lord, you need to struggle to be beyond the contemporary. So in the realm of the flesh, there's a perfecting of the flesh. There is a need of for your own effort to reach to be beyond the others. So in the realm of the flesh, there's this ranking of who's the best, who is first, who is more intelligent. So this happens on the realm of the flesh, on the environment of the law. But praise the Lord that we are in another realm. I want to say to you, co-porters, that you do not need to enter in this realm of the flesh. You need to go to the realm of the hearing of faith. That's why Paul says on Galatians 3:2, this only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? So, not the works of the Lord in the realm of the flesh, even though with the graduation, with your effort, being beyond of the others,
You know the Bible from the beginning to the end, and you have a great speech, and you know how to explain the Bible. This is still in the realm of this earth, but I not on this realm of the earth, earthly sphere, to receive the Spirit of God, because you will actually do the work of God will be the Spirit of God itself. How am I going to receive the Spirit of God? There's only one way to have access to the Spirit of God and to the things of God, and faith. In Hebrews chapter 11, 1 says that faith is the only way that makes us real the things of God. Things of God, the things of the realm of faith, they become real through faith. Faith is the only way that the men have to bring the Spirit, to bring the things of God to us. So we do not rest on graduation, on our speech, on our own capacity, human capacity, but we depend on the usage of faith, that the Spirit may be conceived to us. And how do we use the faith? That's when the word hearing of faith comes. That's why it's so important, the word. The word, when it's properly used, it's truly a tool, a tremendous tool for God. If we use it properly through the immersion, through the work rights, and we inculcate this word in the living way in our hearts, and the spirit that is conceived through faith, word that is inculcated in my heart through the work of God, that gives me energy and life through the work of God. Therefore, today I want to go back to read Deuteronomy 6. Deuteronomy 6. Reveal a way in which God can do his work in here on earth. So this that I'm saying, it's immeasurable value. Way, this mechanism that God used to do his work on earth was not understood, was misunderstood by the people of God, and also misunderstood by the church, by the servants of God of the past. They did not understand this process. Not through man, his effort to strive to do the work of God and to know the word of God better by studying theology or studying a lot of seminaries to know how to serve the Lord. No, the way is here. I will read chapter 6 from verse 1 that says from the importance of the word of God, the importance of the commandments, statutes. I'll read from verse 3. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it. It is. For anything, how can I, a man, as a church, how can we execute and do the work of God? It's not through the effort of the flesh, it's not through the works of the law, but it's through the hearing. It's very important for us to start by hearing. We need to understand that all the work of God, it starts through the hearing, but it's not just a superficial hearing. It's not by hearing with an ear and also forgetting, or even going like swiftly. No, we need to hear with diligence and to pay attention and also practice. So we hear to fulfill, so we hear to keep. And how do we do this? Not through the realm of the flesh, not do the hearing and keeping the word in the realm of the flesh. So if we hear and we keep,
And accordingly, God wants all the rest, the prosperity will come, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised, a land of flowing with milk and honey. So we're going to inherit the good land if we hear with attention, with diligence, and pure practice. This action will make us prosper in the good land. Today we know that is the Christ himself for our enjoyment that will guide us to the millennium kingdom. So this is our prosperity. So the matter is hear with attention. Hear Israel. Verse 4. Hear, O Israel. The Lord of so this is how important it is to understand the church to understand the hearing of faith. Because the people of God in the Old Testament, they did not have the faith. They had the law, but they did not have the faith. But today we have the faith, and we can have the hearing of faith. So hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So if he's the only God, you have to listen to him. If he's the only Lord, do not listen to the people of the world or Satan or to listen another word. No, listen with attention. One that is the only Lord is our only Lord. And this and the hearing, it has to do with the heart. And the heart means to first to love the Lord. You shall love the Lord with your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. So to hear is not only a mechanism. Listen and that's it. No. To hear is a process that goes through the heart, and you listen to those who you love. So you give attention to those who you love. So that's why it's so important for us to love with all of our heart. That's why the people of Israel did not give attention to the voice of the Lord, because they lost the love for the Lord. That's why we cannot lose our love for the love. We are doing all of this for the love of the first life. No, 6. And this word which I command you, they shall be in your heart. What God wants that you love the Lord with your heart and listen because you love Him. You are diligent on listening and practicing because you love Him. And love you hear needs to be in your heart. In your heart. And then verse 7, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So we first to practice the hearing and to practice the word with our heart, the loving the Lord. We need firstly to do this, and following we need to do this with our children, with our next generations. You shall teach them. The word inculcate in Portuguese, and inculcate the word in your heart. It means to engrave the word in your heart through repetitions. Follow it, repetitions. So we are going to repeat, to engrave in your heart, but a living way, not a memorization, but it's engraved. But I want to read with a note in the Bible. I don't know if you know the Thomas Nelson's Bible. It's Thomas Nelson's Bible. Thomas Nelson probably has a note
of this word of inculcate, it says inculcate with persistence. I will read here. So this word inculcate comes from the Hebrew word that means repeating. It comes from a word, a Hebrew word that means to repeat. And this is a rare word and also can have the meaning of engraving, have the meaning of to repeat and to engrave. It's not only a repetition as a prayer, an empty grave, but it to engrave in the heart. Therefore, by repeating with a lot of frequency, repeating, a professor can engrave meaning on the mind and inculcate in your children is to talk about the word of the Lord. And the commandment needs to be the matter, talk, and goal of the Bible. And following says this. In verse 8, you shall bind them as a sign in your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorstep or doorpost of your house and your gates. So you have to bind them as a sign also in your hand. Your hand is more also in your only of your arm. And also you shall bind them also on frontlets between your eyes. What does it mean? It means that when you implicate the word through immersion, through water cries, with reading, and engraving in a living way. So this word will influence you in your arm, that is, in your actions. This will influence your daily living and also as a sign between your eyes. What does this mean? This means that it will influence your mind. Your mind that is on the spirit will be life and between your eyes. That means that your vision will change and influence your vision. And I will say even more your focus. What you inculcate, the word in this day will influence what you do, your activities, and will also influence your mind. Your mind will be pure in this word, in the spirit, and will also influence your vision, how you will see things. Otherwise, your vision will be blurred. No, your vision will be clear, and even more, you will have focus. This word that is in your heart will give you focus. Will give you action to act in the day. Influence your mind, your thoughts, your vision, and will influence your focus. And I will read here for you. We'll read another note here, verse 8 and 9. Probably this matter of binding the word of God. Probably not literally. God did not want the people of God to do this in a literal way. But this became the practice of the Jews to bind commandments in their bodies. In the New Testament is, for example, Matthew 33, 5, Matthew 30, 23. The people, instead of truly engraving the word, the living word, engrave it on your and their hearts, the people like the practice of the law. They enjoy to do this as a
a religion. Matthew 23:5 says that all the works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge their borders of their garments. They put the phylacteries, they are little boxes where they put like passages of the Bible, and they bind also on the borders of their garments. Rabbis, they also tie the word. God does not want those external things. God wants that the word will be engraved in their hearts. That's why that I will beg of Deuteronomy 6. That's why I would like to read with you on Deuteronomy 11, verse 18. It says, therefore you shall lay up these words of mine in your heart. It's not this external thing. Lord wants that His word would be in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand and your arm, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You write them on the doorposts of your house and on your gates. This gate here are the gates of the city. House you put on the door of the door, and the city you put in your gates. That is all the places. That your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to you, your fathers, to give them, like the days of the heavens above brothers. This is the prosperity of those who practice. For if you carefully keep all of these commandments which I command you to do, to love the Lord of your God, to walk in all of his ways, and to hold fast with him. So, again, this is the way. Not to do this externally, as the Jews did. No, the Lord wants to engrave the word in our hearts and to write on the doorpost. Why, when we read John Ezekiel 36, God said, the heart of God, but when the faith comes, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take your heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. And then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people, and I will be your God. The desire of God is actually to give us this new heart and to put a new spirit. This happened on the New Testament. That's why this happened through the hearing of the faith and not through the realm of faith of the law. The realm of the law, only exterior things happen, but the Lord already put in us a new heart. We already broke out the heart of stone, and He put within us a new spirit, and He will do us to walk in His statute. That is God that does all the work. Unfortunately, the Jews, I will go back to Matthew 23. I will read things in the what does this mean? Describes the Pharisees' seat and Moses' seat. What are the prophets? Those who speak in the name of the Lord. And the people needed to listen carefully.
not follow in a religious way the Ten Commandments and the law, but to have this as the constitution of God, but also continue to follow the living voice of the Lord through the prophets. Moses was the main prophet of the Old Testament, the people of Israel, but in Acts 7, Stephen said that the people already disobeyed the voice of Moses. Verse 7 of Acts 7. Verse 38 and 39. This is he who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and with your father, the one who received the living oracles to give to us. That is, besides the commandment and the statutes that the people of Israel followed as a bad religion, but the Lord wanted that his people would follow according to the living words that he transmitted through his prophet. And Moses transmitted living words. It was not a dead religion. It was not a dead law. And verse 39, whom our fathers would not obey, but rejected. And in their hearts they turned back to Egypt. That is, the people, they do religiously, they put in the little boxes the biblical passages, what is determined on Deuteronomy 6, they do religiously, but when the living word of God comes, they reject it. When the living word of God comes, on verse 51, it says, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? They killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers. That is, the Jews, they made the law a dead religion, to follow religiously, and they persecute those who do not follow. But when the Lord sends a prophet to the living word, the people reject the prophet and also persecute and kill also. They killed Jesus, who was a prophet sent by God. That's why, brethren, this is on the realm, all of this is the realm of the law. That's why we have to turn our hearts back. I will go by going back to Galatians 3. Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Are we going to back to practice the dead practice of the law? God already gave us this spirit. Have you suffered so many things in vain? Indeed it was in vain. Therefore, he who supplies the spirit to you and works miracles among us, does he do it by the words of the law or by the hearing of faith? That's why, brethren, God gives us the spirit to do the work of God. For God to do through miracles and the spirit that the miracles that the spirit can do, because the man in his fleshly realm, he cannot do miracles and signs and wonders to God to do his work. But by hearing faith, the hearing of faith brings the spirit that does miracles. So praise the Lord, you co-porters who are on the street, you need to follow in a living way, the living word that the Lord speaks to us and inculcate them in the heart so that the spirit may be supplied. We may follow the spirit to preach the gospel in all the living earth, inhabited earth. And this is the way that the Lord, this is the mechanism that God has to do his work. It does not depend on the human effort.
on the scribe of man, on the speech of man. No, it depends only that man understands that he's a channel. The only thing that man needs to do is to hear diligently the word of God and embrace this living word that the Lord speaks at all times with us in their hearts by repeating. And the Lord gave us a way, praise the Lord, the immersion of the word. We have the immersion, we have to carry the immersion at all times. The word cry, they're getting better at each time. There's a wonderful team that does it wonderfully well and helps us engrave the word in our hearts. And this way we go out on the streets. Like going out on the streets, the way the Spirit does its work, you can be certain of it. This you do not need to trust in your capacity, and we will conquer all continents. Imagine we do not have the capacity to orientate and to give instructions to all continents and all work fronts. It's not humanly possible to give instructions for all, but praise the Lord that the Spirit, through His Word, is doing this work in all of this continent, in all churches, in all of the work fronts, and the co-workers are acting. This is a matter of the Spirit. Only the Spirit can do this work. And praise the Lord. I believe that only like this little pepper, the Church of Philadelphia that has little strength will reach what the Lord wants to do in this final age. And praise the Lord, we are on the age of the Spirit. Will not go back to be perfected by the flesh, by depending on the human capacity, on human effort. No, we will trust that the Spirit will sow the seed of the kingdom on the people's heart that He prepared, so that the kingdom of God may grow and may be established, and the Lord will come back and conquer His kingdom, and we will be operator. Will cooperate with the second coming of Christ. Are you there? You confirm this testimony that I gave about you? Yeah. Man, yeah, yeah, moment that you made me remember that was very sad of my Christian experience, because I was serving, I was already involved in matters of the Lord. And when I read this booklet, and the author there said that I did not have graduation on university, I do not have any burden for you, I cannot help you. Wow, that made me so bad. I feel so bad. Because as you said, I skipped a lot of classes to go fishing with my father. So by reading that I felt really bad, but praise the Lord that those who guided us, Brother Long, Brother Peter, always giving opportunities for all of us. And it's so wonderful today to understand that, because we thought like this. We did not follow the law, but if it was through study, a lot of us do not serve the Lord, but for the Lord, this light that the Lord is giving us through the prophetic word, it's opportunity for all of us, for each one of us, because if you diligently hear the voice of the Lord, so this gave us opportunity to serve the Lord. We can be happy about this. The Lord put us in all the same condition. It all depends if we all with faith. You hear the word, hear with faith, believe that what is being said by God, but it also refined. That each day that I hear this word, I'm more impressed how this needs to be refined in our lives. It's not to hear in a I need to tell a story that I wanted to tell you guys. There was a brother, it wasn't you, Brother Peter, but there was a brother that said to Brother Dong and other brothers, oh, you have to do this, Amir, to go
to lose weight. And there's something, and the brother Dong said at a time that you do not need to say nothing because Amir is not listening. So every time that it says about hearing the word and not listening well, I always think that we take this risk because we need to follow the prophetic word. And we saw that, like Moses, that those are living words, they are not dead words. So we have someone that is given and they're doing, speaking this living word, and truly when it entered on Deuteronomy 6, it's wonderful. Oh, for many years we did not understand. Okay, I can. I already put words on my forehead, on my hand, but it's not about this. It's to engrave and to keep in your heart. Take the word with diligence. And what is with diligence? To do transcription. And I already said that I, w- I went back to writing. I wrote two. When I'm writing, when I'm taking notes, I'm listening like 2 times, but it's also not enough. I need to do the transcription of this word so that this word may enter a little bit more on me and to indicate it's engraved. And all the verses that say about engrave and indicate, there's a verse that is here speaking about the heart because this word needs to be a part of my thoughts, of myself, and what Brother Peter said today as an example. After we understand, after we listen, it becomes our focus. Many times our focus are other things because we listen to other things. So we truly need to give attention to the word, to receive it with the heart. Why is this so important? Because our experiences on the streets are just that. The what does the word, the word. We already learned this lesson. I cannot depend on my old experience, even those are dynamic co-porters. Each day is a new day. We have to be on the newness of life because we are listening to the word, and this word that comes from the mouth of God. This what is the word of God. This is so wonderful. We see the Galatians going back to the practice of the Lord. If you go back to the practice of the Lord, you cannot fulfill the work of the Lord and the will of the Lord, because the will of the Lord is done through the Spirit. And for you to feel the Spirit, you need to listen to the word. And by listening to the word, by attention, with diligence, and to wake up. And also, I already said to you, I'm having experience every day. And my sleep time, I'm listening to the word, and I wake up listening to the word. It's so good. Our lives change, everything changes, our focus change, our emphasis change. So praise the Lord that the supporters once more were encouraged by serving on the Spirit, by inculcating the word, and make that the word may reach people and save people, and each day more and more people may be cooperate to bring the Lord back. And you, brother, are you inculcating the word? Yeah, boy. Today, even Brother Peter, he said again about Deuteronomy chapter. These verses here are wonderful. I haven't seen this before. And even in the end said, if you practice, you will have prosperity. And that land that the Lord gave to you, you prosper. And bringing to our day, what is the land, the good land? The good land is the kingdom, each church is the kingdom. So this prophetic word brings the government of God to us and lead us to the kingdom. And then we will have prosperity on this. We will prosper on this. It's not prosperity on material things, not riches, but it's prosperity as to prosper in the spirit. And we will have prosperity on this matter. But the Lord gave us the land, and only He needs from us to work on this land. Also, it's not easy to work on this land. There's a lot of enemies.
Lord gave us possession of land, but we need to go there and fight for the land, their enemies, conquer, and there's a daily fight. And what is the weapon? Our weapon, our weapon. The word. This is the way to conquer and to possess the land. It's to inculcate the word. They, Mother, Brother Peter, spend time on the Bible of Thomas Nelson say about the inculcate. To inculcate is to engrave persistence, to repeat and engrave, and to put in your hands, forehead, the things that, but to give us clear vision. Our co-workers on the streets by doing immersion, so that they may have that their actions and they have a clear vision and a focus. Oh my Lord, that's wonderful. So this word makes us have this. Unfortunately, people were going back to all that was before the law. Even the Christians today say about the word of God. Yeah, I read it. Oh no, but you don't know nothing because it didn't go deep in your essence, in your substance of the word of the Lord. That's why, brothers, we need to listen with diligence. The voice of God. God's voice is the hearing of the faith. When we hear faith, it opens the portal of the faith that is incredible on the heavenly place. And we have the Spirit. Praise the Lord that in a new and the Lord gave us a new heart and a new spirit, and a heart that is turned, completely turned to the word, and is filled with the word. Amen. Jesus is the Lord. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Peter, for another night and for the revelation of His word. Point that I gained so much that the brother shared is that the word is created in our heart. It gives that energy of life and fulfill the miracles. We co-workers, we do not have any capacity. We are in the realm of the law where we will pass sufferings, we will not reach people and neither experience the miracles. That's why we want to inculcate this word in our hearts, to take this energy of life so that the Lord may fulfill his work and fulfill miracles through the Spirit. Oh Lord Jesus, thank you so much, Brother Peter, Brother Andre. I want to remind you all for us to share the Life for All channel. I will ask our brother to say a prayer for us. Oh Lord, thank you so much for the life, for this word. God to be those who practice the kingdom way, follow in a living way, the living word, so that the Spirit may be with us and preach the gospel in all the earth and bring you back. Oh Lord Jesus. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen.